Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos falando sobre recomeçar. Nossa série desse mês de famílias é para recomeçar. Nós já falamos sobre amor para recomeçar. Nós já falamos sobre fé para recomeçar. Nós já falamos sobre coragem para recomeçar. E hoje nós vamos falar sobre arrependimento para recomeçar. Esses princípios que nós estamos tratando em cada domingo, eles têm a ver justamente com aquilo que é base para a mensagem mais bela do Evangelho, que é recomeçar, né? Quando Jesus vence a morte na ressurreição, ele está mandando uma mensagem para o seu povo, para os seus discípulos. Ele está dizendo, é possível recomeçar. Não há ponto final enquanto eu não diga que terminou. Porque eu sou o Senhor da vida. Eu sou o Senhor da vida que vence toda a morte, toda a dimensão de morte. Eu venci a morte através da ressurreição. Portanto, vocês são o povo que anunciam a ressurreição. Vocês são o povo da vida mais forte que a morte. Por isso, a mensagem do recomeço é uma mensagem poderosa dentro do Evangelho, que é capaz de trazer para o mundo o antídoto para o maligno a qual ele está condenado. Nós somos essa esperança diante das realidades de morte que nos rodeiam. Nós somos o povo que vai encarnar a mensagem do Cristo vivo e ressurreto e dizer para as pessoas, não é o fim. Você pode achar que chegou no fim da estrada, mas ainda não terminou. Existe e é possível recomeçar. E hoje nós vamos falar sobre esse arrependimento. Arrepender-se é um dos princípios para todo recomeço. Nós precisamos nos arrepender. A mensagem do arrependimento, ela vem do Velho ao Novo Testamento. Ela vem do Antigo ao Novo Testamento, impregnando a palavra de Deus, trazendo para a gente essa mensagem que, se você quer recomeçar, é imprescindível que a gente se arrependa. E eu quero trazer para vocês uma das passagens icônicas no Novo Testamento sobre esse começo da igreja que traz consigo a mensagem poderosa do arrependimento. Então, nós estamos em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, quando Pedro está chegando no final da sua grande pregação, aquela pregação que todos nós conhecemos, que há bastante convertidos no final dela, uma pregação poderosa, onde a partir dessa pregação estará dando início ali ao movimento que nós chamamos de igreja, né? No comecinho ali, na sua matriz, Pedro faz uma pregação e que marca, inclusive, a descida do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo chega à igreja e vai conduzi-la a esse avivamento para trazer para nós o Evangelho que chegou até nós hoje. Então, Pedro está no final ali do capítulo 2, ali, no final da sua pregação, no capítulo 2, no versículo 37, ele tinha acabado de pregar, ele tinha acabado de trazer a sua mensagem, e acontece o seguinte, Atos 2, 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Pai de amor, obrigado pela sua palavra. Fala conosco sobre este que é um dos mais importantes da nossa fé, o arrependimento, no nome de Jesus. Amém. O que é arrependimento? O que é arrepender-se? Como nós entendemos arrependimento? Como o arrependimento faz sentido para mim e para você? Na Bíblia, as palavras que são usadas para
para arrependimento, aqui, as palavras que são usadas para arrepender-se, elas têm significados bem profundos e que talvez nos ajudem a compreender na essência do arrependimento. Então, nas Escrituras, a palavra hebraica para arrependimento é nashum. Nashum quer dizer entristecer-se. E do termo shrub, que shrub quer dizer voltar-se. Entristecer-se e voltar-se. Mudar de rumo, mudar de direção. Já a palavra grega, utilizada inclusive aqui no livro de Atos dos Apóstolos pelo Lucas, quando escreveu, ele usa a palavra metâneo ou metanoia, como nós transliteramos para o português, que quer dizer mudança de mente. Né? Meta quer dizer além de, ou estar além de, e nous, de noia, quer dizer mente, compreensão, pensamento, consciência, mudança de mente. Então nós temos aqui um compilado de significados que traz uma profundidade grande para essa palavra arrependimento. Arrependimento quer dizer entristecer-se, mudar de direção e mudar a mente e a compreensão. Então, quando está dizendo aqui, arrependam-se, é como se fosse o primeiro passo da experiência da fé cristã. Mudem a mente, transformem a maneira de vocês de pensar, voltem o caminho de vocês para aquilo que realmente importa. Vocês não estão entendendo que agora vocês passaram todos esses anos vivendo de um jeito, mas agora é necessário vocês mudarem esse jeito. Vocês fizerem um retorno, aí, não um retorno ao que era, mas um retorno, uma volta, uma mudança de rota para aquilo que realmente e de fato é. Quais são os passos do arrependimento? Eu separei alguns principais aqui, para que haja um arrependimento segundo o que a Bíblia nos traz, à luz das Escrituras. O primeiro deles é uma consciência. Todo mundo tem consciência. Independente se você foi transformado ou não, se você foi redimido ou não, ainda você tem uma consciência. E essa consciência é formada por várias intuições ao longo da sua existência. Você começa a ser intuído pelos seus pais, ou por aqueles que te criaram, numa consciência de moral, de ética, de cultura. É o código de ética como você se relaciona com a sociedade, como você estabelece algumas regras, seus limites, isso vai formando sua consciência. Depois na escola, depois no país que você vive, no bairro, na cidade onde você vive, você tem certos hábitos, certas culturas, certos comportamentos, certas tradições que vão formando essa consciência. Todo ser humano é dotado de consciência, de nous, como é a palavra grega, aqui para mente, pensamento. Todos nós temos. Então existe uma consciência. E essa consciência, ela se torna o primeiro passo, porque é ela que vai ser ferida quando nós cometemos algum erro ou como falhamos tentando fazer o certo, que geralmente é o que acontece, isso vai ferir esta consciência. Como se dá o reconhecimento de que algo deu errado? Porque existe uma consciência do que é certo, do que deve acontecer. Então, quando eu firo essa consciência, quando eu estou ferindo essa consciência, eu estou machucando de alguma forma aqueles códigos de conduta que eu associei ao longo da minha existência. Então, eu fui criado de um jeito, acreditando que não podia fazer tal coisa. E aí, eu tentando fazer outra coisa, fiz a tal coisa. Então, a minha consciência me acusou daquilo. Eu compreendi que está errado, que está falho, que eu falhei, que eu errei o alvo. Isso é uma consciência. Ela existe em todo ser humano, independente da consciência do intelecto e da consciência de pecado que nós vamos adquirir na experiência da fé cristã ou não. Uma pessoa que não teve uma experiência com Deus, ela tem o seu código de conduta, ela tem a sua consciência moral também, e ela sabe quando ela faz algo que erra o alvo, né? Principalmente na sociedade, nossa sociedade que tem aí, vai trabalhar o direito natural e tudo mais, a gente vai entender isso. Então existe uma consciência, esse é o primeiro passo. Na fé cristã, no que a Bíblia traz sobre arrependimento, essa consciência é a consciência do pecado. Nós entendemos o que é pecado, nós compreendemos o que é pecado, e essa consciência sobre o pecado nos faz nos encontrar nessa situação. Nossa, eu percebi, eu pequei. Eu pequei, estou em pecado. E aí, até então, não há ainda uma transformação, há só uma consciência. Eu constatei que eu fiz algo errado.
Eu ainda não dei próximos passos, ok? Então vamos lá. Nós temos agora consciência. Eu errei, eu fiz algo que não deveria ter feito. Então esse é o primeiro passo. É uma reflexão humilde da gente reconhecer que errou. Até então, não estamos externalizando, apenas é uma consciência interna. Eu errei. Agora eu tenho que tomar atitudes a partir disso. Mas primeiro, eu tenho consciência. Eu tenho uma consciência. Segundo passo dentro do arrependimento, à luz das Escrituras, é uma tristeza. É uma tristeza. E essa tristeza, dentro de um arrependimento genuíno, ela vai além de uma comoção. É uma atitude, agora uma atitude consciente. Uma atitude que tem a ver com a nossa consciência. Eu tive a consciência do pecado e agora eu vou tomar uma atitude em relação a essa consciência. Então, isso é dentro de um arrependimento genuíno. Não é uma tristeza para sensibilizar o próximo, por exemplo, mas um abatimento verdadeiro diante de Deus. É o que a gente chama de quebrantamento. Um coração quebrantado e contrito. Esse coração, na experiência da fé cristã, é um coração arrependido, entristecido, que teve consciência e agora vai tomar uma atitude, e essa atitude vai gerar tristeza nele. E essa tristeza verdadeira diante de Deus é o primeiro passo para a gente seguir na caminhada cristã. Por quê? A consciência ela pode vir para todos, mas essa tristeza que gera um abatimento verdadeiro e genuíno diante de Deus, um quebrantamento, ela vai entrar dentro daquilo que a gente chama de caminhada cristã. Por quê? Porque ela vai gerar algumas coisas. Mas antes da gente ver o que gera essa tristeza, nós precisamos entender o que a Bíblia fala sobre o que é tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Porque aí nós vamos abrir dois caminhos que vai diferenciar arrependimento de qualquer outro sentimento que a gente pode ter. A tristeza segundo Deus é um arrependimento que gera quebrantamento. Ou seja, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, Paulo vai dizer: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Porque tristeza segundo o mundo é frustração e remorso. E agora a gente tem um divisor aqui de águas importante. O que é arrependimento? O que é frustração e remorso? Arrependimento traz tristeza segundo Deus, abatimento, quebrantamento, frustração e remorso. É uma tristeza que gera morte. Por quê? Porque uma tristeza segundo o mundo é uma tristeza que tem uma forma pervertida de pensar. O que é uma forma pervertida de pensar? A gente pensa em perversão apenas quando a gente fala de moral, né? Isso é uma cultura que a gente assimilou ao longo dos anos com o evangelicalismo norte-americano e inglês. A gente sempre relaciona a perversão a coisas imorais. Também são, mas perversão é de perverso. Uma forma perversa de pensar é uma forma egoísta, egocêntrica, orgulhosa. É uma forma distorcida de analisar as coisas. Então, uma tristeza segundo o mundo é uma forma pervertida de pensar. O que é uma forma pervertida de pensar? É eu começar a definir que existem vários certos e vários errados, e a partir desses certos e errados, definir o que é pecado e o que não é pecado, à luz daquela vontade que eu tive ao realizar aquilo. Então, por exemplo, se eu tive um desejo genuíno de acertar, o meu erro nem é tão errado assim. Então, se eu defino que há vários certos, então, portanto, há vários errados. E qual é o perigo disso? O perigo disso é que a gente vai pervertendo, porque pensar que seu certo está certo e quando dar errado, insistir que ele era certo, vou repetir, pensar que o seu certo está certo e insistir nesse certo, e como que a gente insiste nesse certo mesmo estando dando errado? Eu justifico, certo?
Como que eu justifico? Eu fiz isso, mas eu queria fazer isso. Você já viu as pessoas que vão pedir perdão para você e vão dizer assim, me perdoa, mas quando eu fiz isso, eu estava pensando... Vocês não estão pedindo perdão. Você não está pedindo perdão. Ou quando a gente vai pedir desculpa, né? A minha mentora dizia assim, você está pedindo desculpa ou você está pedindo perdão? Porque desculpa é você tirar a culpa de cima de você. Você não teve culpa nenhuma de fazer aquilo. Perdão é você assumir a culpa e dizer que aquilo que eu achei que era certo, na verdade, está errado. E não é que aquilo que eu fiz que era certo, estava certo, mas deu errado. E, portanto, eu vou insistir no certo. Parece confuso, mas é claro. Quando eu penso que é certo, eu vou continuar errando porque eu sempre acho que aquilo aí está certo. Então eu estou pedindo desculpa. Desculpa por isso, porque, na verdade, eu fiz certo, mas deu errado. Né? Agora, o que é um arrependimento genuíno? Isso aqui que eu achei que era certo está errado. E eu preciso mudar isso. Acho que agora ficou mais claro. Então eu peço perdão. Então quando eu peço perdão, eu não peço perdão assim, olha Maurício, me desculpa, me perdoa, mas aquilo que eu fiz, na verdade, foi para o seu bem. Você não está pedindo perdão, coisa nenhuma. Maurício, me perdoa, eu errei com você. Não há nada que eu possa falar que justifique aquilo que eu fiz. Eu posso tentar explicar para você, mas justificar eu não consigo. Porque não tem justificação, eu errei. Por isso que a tristeza segundo o mundo é uma frustração. Mas eu fiz tudo certo, por que deu errado? É um remorso. Né? É aquele amargor da boca que você eu não entendi. O que aconteceu? Aconteceu, meu filho, minha filha, que você errou, não acertou. E esse problema não gera arrependimento. E quando não gera arrependimento, a pessoa agrava seu modo pervertido de pensar. E isso aqui, esse modo pervertido de pensar, começa onde, meus irmãos, minhas irmãs? No Éden. Porque no Éden eles recebem uma informação de Deus. Olha, vocês podem comer de todas as árvores desse jardim. Só não comam dessa aqui. Essa árvore aqui, não. Esse fruto aqui, não come desse fruto. E um belo dia, a humanidade estava andando pelo jardim e encontra a serpente. E a serpente faz o quê? A serpente propõe um certo. Veja que, ao propor um certo, você dá legitimidade àquilo que, na verdade, é errado. Porque você perverte o modo de pensar. Então, vai dizer assim, o que Deus falou para vocês sobre esse fruto? Que quando a gente comer, a gente vai morrer. Mas olha, acho que Deus faltou com a verdade com vocês. Porque, na verdade, vocês não vão morrer se vocês comerem isso aqui. Vocês não vão morrer. Mas, ao contrário, vocês vão ser iguais a Deus. Vocês vão ter consciência do bem e do mal. O que a serpente está fazendo é subvertendo, na verdade, era pervertendo a mente, o modo operante da mente do homem, da humanidade. Para quê? Para que eles cometam um erro achando que estão acertando. Mas o que a gente fez? A gente só comeu aqui porque falou que era... Não, vocês foram pervertidos. O modo de pensar de vocês caiu no engano. A serpente perverte o modo de pensar da humanidade apresentando como um outro certo, uma outra possibilidade. E se há mais de um certo, há mais de um errado, há certo para cada um e um errado para cada um, e a gente se afastou daquilo que é bom. E o que é bom, meus irmãos? O que é bom? Bom é conhecer a Deus. Bom é viver segundo, orientado pelo seu amor. Isso é bom. E como a gente vive isso? A gente vive isso cada vez mais querendo conhecer o que Deus está dizendo. Então, por que a humanidade não busca perguntar a Deus? Olha, me falou isso, porque a gente foi pervertido. E a gente continua pervertendo o modo de pensar e agindo assim. Por que o diabo, por exemplo, quando vai tentar Jesus, ele não fala assim, olha, Jesus, está com fome? Então, por que você não rouba dos vilarejos aqui ao redor? Rouba, tem muita comida aqui ao redor, vai roubar. Porque o diabo não está pervertendo, não quer perverter Jesus.
O diabo quer perverter o modo de Jesus pensar. Então, o que ele falava para Jesus fazer? Por que você não usa o seu poder, que é legítimo, para transformar essas pedras em pães para você se alimentar? Porque você está com fome. Não é legítimo? Veja a sutilidade. Sutil. Né? É legítimo. É legítimo. Você não está fazendo nada de errado, Jesus. Vai lá. Transforma, usa o seu poder, transforma ele, faz com que essas pedras virem pão e se alimente. Pula desse prédio e faz com que os anjos te segurem. É legítimo. O diabo está tentando perverter o modo de pensar de Jesus. Por que está errado? Por que é perversão? Porque esse modo de pensar é um modo egoísta, que pensa nos seus próprios interesses, nos seus próprios direitos, nas suas próprias necessidades. Nosso modo de pensar foi pervertido para quê? Para que a gente olhe para a gente mesmo. Mas é para você saber o que é o bem e o mal. É para você ficar igual a Deus. É para você se alimentar. É legítimo, você tem direitos. E essa garantia de direitos é falsa. É falsa. Nós não temos direito algum. E quando a gente traça essa linha de pensamento de que temos direito, a gente começa a perverter o nosso pensamento, achando que temos direito, e começamos a ter direito em cima de outras pessoas, por exemplo, que é o pior. E aí esse modo pervertido vai gerando em nós um ambiente ególatra, onde todas as coisas que eu estou assistindo, elas têm que ter a ver comigo. Todas as coisas que eu estou vivendo, a atmosfera que eu vivo, ela tem que orbitar em torno de mim, de alguma forma. É o que eu penso, está certo ou errado, é o que eu faço. Então, eu preciso manter uma imagem. Então, o meu arrependimento, por exemplo, ele é condicionado. Na verdade, eu nem sei se isso é um arrependimento, mas eu digo que é arrependimento, porque, eu me arrependi, eu fiz errado. Mas eu estava tentando isso, as pessoas que não entenderam. Eu começo a me justificar sempre, a justificar minhas atitudes. Por quê? Porque eu me coloquei numa posição que o meu pensamento disse que era aceitável, não está errado. Nós somos tentados com coisas que nós achamos estar certa. Não são coisas abismais de errada que vão chegar à nossa porta. A tentação chega para a gente de um jeito que a gente fala assim, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Por que essa pessoa está falando de você desse jeito? Quem ela pensa que ela é? Não, você é um ser humano, você tem que ser tratado de um jeito... Você não é filho amado de Deus? Se você é filho amado de Deus, você tem o direito de ser tratado como tal. Não é qualquer um que pode chegar para você, ser grosso daquele jeito. Não, você tem que se impor sobre aquela pessoa. Você agora vai ter que pedir perdão para aquela pessoa. Não, você não fez nada. Por que você vai ter que submeter a isso? Não. Aí, se essa pessoa vir pedir perdão para você, converse com ela. Coloque condições. Você tem direito sobre isso. E essa perversão de pensamento, ela tem um único objetivo. Ela vai causando frustrações e vai revelando essas frustrações ao longo do tempo. E frustrados, a gente continua acreditando na nossa capacidade de escolher e fazer escolhas, ao invés da gente se arrepender e submeter a nossa vontade à vontade de Deus, o nosso coração ao coração de Deus. Frustração é essa vida pautada pelo que é certo e errado. Sempre procurando saber, isso é certo, o que é certo é certo, o que é errado é errado. Já o arrependimento é retomar a relação que foi quebrada. O arrependimento gera em nós uma busca, uma preocupação pela relação. A frustração e o remorso é o prejuízo do que aconteceu. Eu preciso retomar o prejuízo, o dano que aconteceu. Eu não estou preocupado com as relações, estou preocupado com as consequências daquilo que eu fiz, que me trouxeram prejuízo e dano.
Então eu preciso recuperar isso de alguma forma. E ao tentar recuperar, eu estou atrás de quê? De benefícios próprios. E eu não falo só sobre coisas. Inclusive, mas eu estou arrependido porque que eu quebrei a relação. Mas aí, na verdade, você não está arrependido porque você quebrou a relação. Você está arrependido porque aquela relação te trazia benefícios e eu, portanto, estou indo atrás dessa relação, interessado naqueles danos que aconteceram e eu preciso restaurar para eu conseguir de volta os benefícios. Já o arrependimento, ele está preocupado assim, eu quebrei uma relação importante, eu não posso. Eu estou frustrado, mas agora eu preciso entender que se eu não reconhecer o dano que eu causei como algo errado, eu estou errado, e pedir perdão e voltar, eu nunca vou me reconciliar com aquela pessoa, não tenho mais ambiente com aquela pessoa, eu me separei dela, eu quebrei algo. Daí nasce o remorso, que é a frustração do dano que a pessoa sofreu por suas escolhas. Então as pessoas acham que estão arrependidas, mas na verdade estão buscando formas de compensar o prejuízo. Arrependimento é a tristeza pela relação que foi quebrada e não pela perda sofrida. Remorso, então, frustração, é uma tristeza por mim. Eu estou triste por mim, porque eu já não vou conseguir fazer aquilo ou aquilo outro. Não vou ter mais ambiente, perdi alguns direitos, perdi alguns benefícios. Então, eu estou triste por mim. Arrependimento é uma tristeza pelo próximo. Olha o dano que eu causei, como eu feri aquela pessoa. Olha o que eu fiz. É enxergar o mal que causou. Portanto, isso gera em nós uma mudança. O arrependimento genuíno gera em nós uma mudança. Todo arrependimento gera transformação. Então, primeiro, a gente tem uma consciência daquilo que nós fizemos como pecado. Depois, isso nos leva a uma tristeza. E essa tristeza deve ser segundo Deus, que é a tristeza que Paulo está falando aqui em Coríntios. Que tristeza é essa? É uma tristeza que vai fazer você quebrar o seu coração. Que vai você perceber o quão mal você fez para o outro. E que aquilo que você fez está errado. Não está certo. Que você pode ter até tentado acertar, mas na tentativa do acerto você errou. Não é na tentativa do certo você fez certo, mas não entenderam e acabou dando errado. Não, você errou. E eu preciso pedir perdão. Eu sou culpado. Estou arrependido. Estou triste e eu preciso mudar. Preciso voltar. Mudar a minha mente, transformar a mente pervertida novamente numa mente curada, numa mente transformada. E a mudança é essa metanoia. É a mente e o pensamento transformado. Uma outra tradução, a gente encontra que metanoia também é expansão de mente, expansão de consciência. Eu consigo agora enxergar de forma clara os danos que causei, o prejuízo que fiz a mim e ao próximo, e as relações que eu feri. E tudo que me importa agora é restaurá-las, então eu preciso me arrepender, eu preciso mudar a minha forma de ver, mudar o meu comportamento, mudar a minha forma de enxergar o mundo. Precisamos nos arrepender da forma pervertida de pensar. De achar, por exemplo, que pecado é quebrar regras. Pecado que Jesus vai falar sobre isso. O que ele vai dizer? Vocês estão achando que estão cumprindo a lei, falando que só porque você não está consumando o fato do adultério? Pois bem, quando você na sua mente pensar de forma pervertida sobre qualquer outra mulher ou homem, você está adulterando. E esse modo de pensar que Jesus traz para o Evangelho é um modo que vai chocar os fariseus. Por quê? Porque eles estavam presos na lei. Eles estavam presos naquela cartilha. E como eles não conseguiam cumprir aquela lei, como de fato Jesus falou, ninguém é capaz de cumprir a lei, eles fingiam que haviam esses que cumpriam. Se fantasiavam com as máscaras religiosas para dizer para o povo o que tinham que fazer
E o povo, obviamente, não conseguia cumprir aquilo. E quando Jesus veio trazer o que era pecado sobre essa mente pervertida, que é capaz de transformar, por exemplo, coisas que são até viáveis e boas para a gente em coisas ruins. Então, por exemplo, o diabo não vai falar para a gente perverter o nosso caráter. Ele não vai dizer para você, meu irmão, que sabe que roubar é errado, para você roubar. Que matar é pecado, você matar. Que você adulterar, ele não vai falar isso para você, ele vai falar assim, deixa ele mandar essa mensagem, responde essa mensagem. O que são R$2? Você tem direito, na verdade, porque você não, aquele dia não faltou, não sobrou, hoje é sua vez. Para que? São só 5 minutos nessa vaga, é proibido, mas tudo bem. Quem não cola não sai da escola. Né? Então, o que é um filmezinho pirata, né, gente? Poxa, tá tudo roubado mesmo, então você tem direitos. Vai lá, pô. É difícil, né? Quando a gente põe mais para perto da gente. Quando está longe é legal. É isso que os fariseus gostavam, que estava longe. Estava longe. Adultério, ser pego em adultério, flagrante. Né? Tá roubando, tá matando. Mas se você desejar o seu irmão mal, você está matando o seu irmão. Você está pecando. Quando Jesus traz a metanoia do Evangelho, do reino de Deus, que é isso que ele vai falar lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, né? Mudem, arrependam-se, mudem o jeito de pensar, porque o reino de Deus chegou. Então, se o reino de Deus chegou, é tempo de vocês pararem com essa hipocrisia de vocês. O que João Batista fala? Ô raça de víboras, ele começa o discurso assim, ó. Ô raça de víboras, seus bandos de hipócrita, arrependam-se. Porque vocês ficam falando aí que vocês são filho de Abraão, saibam que Deus pode fazer filho de Abraão da pedra. Mas vocês precisam se arrepender. O discurso é para nós. Enquanto a gente não mudar o jeito de olhar para a corrupção, para a mente pervertida, nós vamos cair sempre nesse ledo engano. Da gente condenar o cara que foi pego na corrupção, mas aqui a gente está corrompendo. Da gente falar que, nossa, aquele irmão lá vive falando mal do outro, e aí você está falando mal dele aqui. Essa mudança de mente é importante. Porque é ela a condição, veja, não o mérito, não o que cabe garante direitos, mas a condição desses que são do reino de Deus. O fruto. Nós falamos sobre consciência, falamos sobre tristeza, falamos sobre mudança, transformação, e agora o fruto. E o fruto, o tempo é chegado, dizia Jesus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se, creem nas boas novas. O reino de Deus chegou. Mudem a mente. Arrependam-se, mudem, transformem o jeito de vocês de ver o mundo. Transformem o jeito de vocês se relacionarem com as coisas, se relacionarem com os próximos. Parem de pensar desse jeito. Se arrependam desse modo pervertido que vocês foram intuídos e criados e jogados para pensar desde o Éden. Vocês foram enganados. Se forem enganados, o pecado quebrou uma relação poderosa, que era a nossa relação com Deus. Agora eu estou aqui, Jesus dizendo, eu estou aqui para reatar essa relação. Então, para essa relação ser restaurada, é preciso arrependimento, mudança de mente, mudança de consciência, a expansão de consciência, expansão de pensamento. Se vocês continuarem olhando para as coisas dessa forma dicotômica, dessa forma olá ou cá, vocês vão continuar caindo no ledo engano de que há o seu certo, há o seu errado, e que você definiu isso, porque não vai ter isso. A gente vai acabar nas discussões filosóficas que o mundo propõe. Existe uma verdade líquida, e agora todo mundo tem sua verdade. Por que isso acontece? Porque a igreja ficou presa na dicotomia de cada um de nós, cada um dizendo para nós, isso aqui para mim está certo, isso aqui para mim está errado, isso aqui para mim... Nós aqui dentro fizemos isso, esquecemos que a verdade é uma pessoa.
não é uma ideia, não é uma ideologia, não é um conjunto de regras. A verdade é uma pessoa, e sendo uma pessoa, ela propõe relação. E a relação, para ser restaurada, é necessário, é obrigatório e imprescindível a mudança de mente. Não tem jeito, não tem outra coisa. Se a gente quer entender o Evangelho e o reino de Deus, a gente precisa se arrepender, mudar a nossa mente. Sair dessa lógica pervertida que desenvolvemos como humanidade, para vir para a lógica redentora. E só assim a gente pode recomeçar. Não existe recomeço sem arrependimento, porque não é possível recomeçar se não mudarmos a página, se não virarmos a página, se não abandonarmos o jeito de pensar, se não voltarmos a esse primeiro amor que existia no Éden, a esse encontro perfeito de vida que existia no Éden. Quando Deus para nós era tudo, e a gente entregava para Ele todas as nossas dores, as nossas angústias. Quando toda a vida era Deus, e a gente esqueceu disso, a gente abandonou isso, e passou a achar que nós éramos os próprios deuses, porque comemos do fruto proibido e nos tornamos igual a Deus. E agora nós legislamos, nós dizemos o que é certo e o que é errado, nós não abandonamos essa consciência pecadora. Por isso, a mensagem é: arrependam-se. Ah, mas nós somos filhos da promessa, nós somos aqui que já tudo crente. Arrependam-se. Se não se arrependerem, não há transformação, não há reino de Deus no meio de vós. E quais são os impactos desse arrependimento para nós? Primeiro, a gente vai ter uma disposição para viver de forma correta. Isso não é blindar o pecado. A gente vai continuar pecando, mas a gente vai saber o que é isso. Lembra o caminho? Essa consciência do pecado. A gente vai saber que a gente peca. Ó, que legal. Eu e você pecamos e falhamos, viu, irmãos? Parece clichê, parece chover no molhado, mas não é. Porque a gente tem dificuldade de pedir perdão. Aquele perdão. Eu errei, André. Me perdoa, meu irmão. Não, mas Rodrigo, você quis fazer? Não, não quis, não. Eu errei mesmo. Eu fui maligno com você. Eu fui egoísta, eu fui orgulhoso. Perdão, meu filho, minha filha. Papai fez isso com você porque papai foi egoísta, foi orgulhoso. Papai quis mostrar autoridade e eu errei. Me perdoa. Me perdoa, Priscila, porque eu errei, eu fui violento na minha fala, eu fui grosso, me perdoa. Perdão, minha irmã, meu irmão, porque aquele dia eu errei com você. Ah, mas você estava atolado, né, pastor? Você estava cheio de coisas para fazer. Não, eu errei. Isso não justifica. Nada justifica eu ter rompido essa relação com você. Eu errei. E o que a gente faz? Senhor, perdoe os meus pecados. Perdoe, Senhor, aquilo que eu fiz com aquele irmão. Você me perdoa, Senhor? Tá bom. E Jesus ensina para a gente, através, por exemplo, da sua relação com Pedro, a importância de você fechar ciclos. Porque Pedro, ele havia cometido o erro do negar a Jesus lá e ter dito que não e negou, e ficou triste. Triste. Muito triste, a ponto de abandonar a sua vocação. Ele voltou a pescar no Mar da Galileia. Jesus sabia que precisava ir lá restaurar Pedro. Para quê? Para Pedro demonstrar seu arrependimento. Quando Jesus aparece para Pedro, Jesus está uns 100 metros na praia, Pedro está no barco, Pedro não espera nem o barco chegar, ele pula na água, se joga aos pés de Jesus, chora, e diz que ama Jesus. A partir daí, o que acontece? Pedro volta ao ministério. E é ele que faz essa pregação aqui e converte 3.000 pessoas. É preciso mudar a mente para recomeçar. É preciso fechar ciclos. É preciso se arrepender. Quem eu feri?
quem eu expulsei, quem eu marginalizei, quem eu pisei, quem eu ignorei, quem eu negligenciei, quem eu tenho alimentado ódio, quem tem sido alvo da minha pior forma egocêntrica de ser. Quais são as relações que eu feri e que eu sustento hoje em quartos escuros para que Deus não veja, e eu venho à igreja fingindo que nada aconteceu. Há um elefante dentro da minha casa e eu ignoro ele, finjo que ele não existe, para manter a minha cara limpa, religiosa, cheio de si, fingindo então que sou cristão, discípulo de Jesus. E Jesus está dizendo para a gente: arrependa-se, Rodrigo, arrependa-se dos seus maus caminhos, porque o reino de Deus chegou. Abandone esse método de pensar pervertido, que você sustenta nos seus egoísmos. Abandone e vá recuperar suas relações. Porque enquanto você não fizer isso, Rodrigo, a sua relação comigo está quebrada. E é isso que nós não percebemos, meus irmãos. Porque enquanto as nossas relações estiverem feridas, sem ciclos completos, Jesus vai continuar perguntando para mim e para você: você me ama, Rodrigo? Você me ama? Vá cuidar das minhas ovelhas, o que você está fazendo aqui? Você me ama? Por que aquela relação está rompida e você está ignorando? Por que você não fala sobre essa dor com as pessoas que você ama? Por que você não pede perdão? Por que você não vai restaurar? Por que você não para de se justificar? E simplesmente dobre seus joelhos, chore, promova a restauração, arrependa-se. Arrependa-se. Libertação da culpa. Porque se tem um coração quase morto e quebrado e cheio de trevas, é um coração cheio de culpa. Porque você pode esconder de todo mundo o seu modo pervertido de pensar as relações, suas relações quebradas, a sua falta de perdão, de misericórdia. Você pode esconder de todo mundo, mas de dentro de você só há trevas. Isso vai definhando, vai fazendo o nosso corpo se encher de trevas. E que tremendas trevas são. O que acontece também com arrependimento na nossa vida? Consciência de contra quem eu pequei. Algumas ofensas têm consequências amplas, ofendem muita gente. Um cristão realmente arrependido sabe identificar aqueles que foram ofendidos verbalmente por atitudes imprudentes. Quando a gente se arrepende, a gente dá nome aos bois. A gente para de generalizar o pecado. Eu começo a tratar as coisas que tenho feito errado, uma por uma. Botar remédio para a ferida do jeito certo. Não é tomar Dorflex para passar a dor sem saber o que é que está doendo e por que está doendo. Não, eu quero saber o que está acontecendo, onde errou, o que eu preciso restaurar. Porque se eu não creio que as relações podem ser restauradas, se eu não creio que através do meu arrependimento, da minha mudança de mente, eu posso retomar relações ou fechar ciclos daquilo que eu fiz de maldade e danos, eu sou um herege, porque eu não creio no amor que ressuscita mortos. Eu não creio na vida que vence a morte. Eu não creio em recomeços. Se eu defino no meu julgamento e na minha legislação que aquele ser humano, aquela relação está perdida, não tem mais jeito, eu não creio no poder da ressurreição. Eu não creio. Eu preciso tentar. Eu preciso me submeter. Humildemente, admitir, sem justificar, aquilo que eu fiz errado. Eu preciso ir lá.
Eu preciso ir até aquele lugar. Eu preciso olhar nos olhos. Eu preciso fechar o ciclo. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso mudar a minha mente. Ah, mas o outro não quis saber. Aí é uma outra missão. Mas você precisa se entregar, abaixar as armas. Ouvir o que... Ah, mas ele vai falar um monte de coisa e aquilo não é verdade. Nós não estamos lutando por verdades, por certo ou errado. Nós estamos lutando por relações. Nós não estamos lutando por direito. Nós estamos lutando por graça, por misericórdia. É necessário ter em mente que arrepender-se não é um evento qualquer. É um processo gradual. Deus sabe disso. E Ele conhece as nossas dificuldades. Por isso, é justo e longânimo conosco. É paciente. Que apesar da nossa hipocrisia, Ele continua sendo fiel conosco. Da nossa maldade, Ele continua sendo fiel conosco. Ele continua exercendo misericórdia sobre nós. Ele continua nos perdoando, apesar de nós não perdoarmos. Ele continua oferecendo graça, apesar de nós não sermos graciosos. Ele continua oferecendo recomeços, apesar da gente frustrar e fechar portas de recomeços. No entanto, assim como em qualquer mudança de comportamento, é preciso ser consistente e persistente. Dessa forma, a gente vai dar bom testemunho de que a gente é guiado e orientado pelo amor do recomeço. Tem um escritor chamado Dallas Willard, e ele conta uma história muito interessante, que quando no passado, as populações rurais, elas não tinham luz elétrica. Então, eles viviam à base de lampião, né? Para armazenar e preservar a comida, eles faziam buracos no chão, jogavam sal, porque não havia como preservar, não havia geladeira, não havia energia elétrica. E aí chegou um momento que chegou a luz elétrica nesses lugares. E existia todo um estilo de vida naquele lugar antes da luz elétrica. As pessoas antes da luz elétrica naquele lugar viviam de um jeito, tinham uma cultura, tinham costumes, tinham hábitos, porque tinham que viver naqueles hábitos de acordo com a falta daquele elemento, que era a energia elétrica. E quando chega a energia elétrica, chega uma nova vida. Um novo tipo de vida. Que agora as pessoas vão viver a partir daquele tipo de vida. O Dallas Willard, esse teólogo, ele, no livro dele, A Conspiração Divina, ele diz que é justamente isso quando Jesus fala que o reino de Deus chegou. Vocês viviam até agora de um jeito. Mas vocês precisam entender agora que o reino de Deus chegou. E que é a hora de mudar a mente de vocês. É hora de mudar o jeito de viver de vocês. Até aqui vocês viveram assim, mas agora o reino de Deus chegou, vocês têm que viver como cidadãos do reino. E cidadãos do reino têm a mente transformada para enxergar a realidade do reino. Porque se a gente não entende essa realidade do reino, a gente vai continuar vivendo antes da luz elétrica chegar. Antes da luz chegar, a gente vai viver nessas trevas, com essa mente pervertida. Então vocês precisam voltar. Voltem ao caminho, se arrependam. Mudem a direção. Mudem o jeito de pensar. Para viver o reino, é imprescindível passar pela metanoia. Nós, como cristãos, temos uma caminhada. Nós passamos por arrependimentos genuínos. Mas a gente, depois de um tempo, parece que a gente começa a cansar. Sei lá, desanimar. A Bíblia fala sobre isso. Em Apocalipse, capítulo 2, quando está escrevendo as cartas às igrejas, ele vai se referir a uma das igrejas como uma igreja que desanimou. Vai dizer assim: contra vocês, porém, tenho isto. Você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Essa carta está dizendo a essa igreja que ela se esqueceu do que é o arrependimento genuíno. Ela se esqueceu de mudar a chave. Porque, como eu falei aqui, é um processo gradual, a gente precisa viver essa metanoia todo dia. Senão a gente vai continuar esquecendo de praticar as nossas boas obras. Porque o fruto do arrependimento é que a gente começa
O que João Batista vai falar lá em Lucas, capítulo 2? Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que vocês vão se arrepender, e quando vocês se arrepender, vocês vão dar fruto desse arrependimento. E qual é o fruto do arrependimento? Se você tiver 2 túnicas, você vai partilhar uma. Se tiver mais comida, você vai partilhar a sua comida. Você vai ter esse ímpeto de sempre estar procurando servir, porque você virou um cidadão do reino, você mudou a sua mente. Você se arrependeu desse modo como você vivia, e agora você vive de outro jeito. Isso gera fruto. O que está acontecendo aqui em Apocalipse é que essa igreja perdeu o primeiro amor do arrependimento. Esse fruto que gerava em nós partilha, que gerava em nós preocupação e zelo pelas relações de amor e de afeto da comunidade. Eu perdi o gosto de partilhar com meus irmãos. Eu perdi o gosto de viver em comunidade. Eu fico agora só de casa, só assisto o culto online e não quero me envolver mais com essas pessoas. Eu perdi essa vontade de me relacionar, porque eu tenho medo de quebrar as relações e ter que me arrepender, e ter que pedir perdão. Ai, que droga isso. Notícia para você, cristão, discípulo de Jesus. Esse é o caminho do Evangelho. Relações. Porque é nas relações que a gente prova desse perdão que recebemos. Um povo que não tem direito nenhum, fadado ao inferno, que foi resgatado por um Pai amoroso e que nos faz filhos amados de Deus. E convive conosco com sua presença transformadora e é fiel e misericordioso todo dia, mesmo nós sendo esse povo infiel, esse povo ingrato, esse povo que não está satisfeito, maledicente, pecador. E o que ele faz? Renova suas misericórdias a cada manhã. Nos livra da morte todos os dias, com o seu poderoso ato de ressurreição, que se estende para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, e a todos que estão longe, e a todos que não estão nem aqui e virão em outros tempos. É para isso que nós estamos aqui em comunidade. O convite que eu faço para você essa manhã, meu amigo e minha amiga, volte ao primeiro amor para recomeçar. Arrependa-se. Arrependa-se. Não se esqueça desse amor poderoso. Aquele que primeiro nos amou. E volte para o convívio da comunidade. Mude a sua mente. Volte para os afetos. E eu não digo só você que está na sua casa assistindo os cultos e não vem na igreja. Eu digo você que está aqui, entra e sai. E não vive as relações. Tem medo. Traumatizado. Frustrou-se. Lembra, frustração e remorso só pensa em si mesmo. Mas arrependimento, pensa na relação. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao início de tudo. Lembra dessa canção? Quando eu era moleque, na igreja eu tocava essa canção, né? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor. Eu gostava dessa canção. Gostava. Gosto ainda. Porque eu creio que nós somos esses discípulos de Jesus, dispostos a lembrar dessa palavra poderosa de arrependimento. Eu creio nos entranháveis afetos de que Paulo fala aqui. Na mesa repleta de gente imperfeita, que gosta dos afetos, que sente saudade, que encara o perdão e o perdoar, que encara a falha, o erro, que se vê no outro, que sente a dor do outro e que vê no outro a possibilidade incrível de encontrar Deus.
Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero me arrepender. E eu espero que Jesus nos ajude a todos os dias se arrepender. Se arrepender por quê? Porque o reino de Deus chegou. Deus abençoe.